Fala pessoal, hoje a gente está com um monstro do fluxo e também de análise macro. Estamos aqui hoje com o Perrete. Fala, Perrete. Cara, a gente queria conhecer um pouco mais você. Como que você conheceu o mercado? Como que você começou a investir, cara? Cara, a minha história ela vem desde criança, né? Meu pai é um ex-operador de pregão, operava na bolsa, se mantém trader até hoje. E minha curiosidade começou porque eu vi ele conversar com seus amigos, churrasco, essas coisas, com todos os amigos. O tema sempre era mercado financeiro, bolsa. E os jargões de mercado me traziam muita curiosidade. Sempre queria entender, tomar, bati, vendeu, é galo. Aí eu falava, pô, o que é isso? Aí com 15 anos, eu pedi pro meu pai, falei, pai, me explica um pouco mais sobre o que você faz, o mercado. Ele falou, pô, vou te colocar num curso. Ele me colocou no CDT, que era o Centro de Treinamento de Traders. E aí, dali, com 15 para 16 foi o meu pontapé inicial e nunca mais eu larguei. E você já começou direto no trade, não foi igual todo mundo que começa, tipo, comprando umas ações, começar ali mais longo prazo, depois pro trade, já foi direto pro trade? Direto pro trade, já tinha escola dentro de casa, né, então eu comecei fazendo esse centro de treinamento, aí eu operava somente na época de férias, que eu tava ainda no colégio, aí quando eu acabei o colégio, meu pai tinha um escritório, já fui operar com ele, e aí dali dos 18 anos em diante, sempre a parte de trade, sempre a parte operacional. Então já começou desde casa. Tem um vídeo do pai dele também aqui no canal. Eu convido vocês a dar uma olhada lá. Mas pra gente entender um pouco mais, o que você olha no mercado? Como que é? A gente sabe que você tem um morning call aí muito top aí na Clear. Como que é a sua base? Tipo, você começa com análise macro, aí você vê pelo fluxo. Como que é a sua tomada de decisão? Então, primeiro passo a passo que eu faço, eu começo analisando o atual momento macroeconômico no qual estamos inseridos e o que a gente pode vir a ter que pode trazer volatilidade para o mercado. Por exemplo, algum dado econômico, alguma fala de um policymaker, algo que possa trazer volatilidade para que eu possa me precaver. Então, minha primeira etapa é estudar o cenário macroeconômico e depois eu entro na análise técnica, onde eu vou traçar suporte e resistência às famosas áreas de valor. E aí, falando um pouco mais sobre o meu operacional, eu sempre digo o seguinte, meu operacional é híbrido, porque a minha tomada de decisão se dá através da análise de fluxo, mas eu analiso o fluxo para abrir uma operação ou não dentro das regiões das áreas de valor. Essas áreas de valor, elas são traçadas através do histórico do ativo, suporte e resistência, ou, por exemplo, se a gente estiver dentro de uma tendência altista, um Fibonacci, uma retração de mercado ou algo do tipo. É legal que você consegue misturar as três, né? Que normalmente as pessoas têm preconceito. Análise macro, fluxo e o gráfico. Você consegue fazer juntar ali tudo para usar para análise. E, cara, o que você acha assim, que você pode dar de conselho para quem está começando aí na bolsa, que às vezes eles acabam dando aquela rateada, acaba se tendo mais dificuldade para conseguir performar no trade? Cara, acho que a dica principal é sobreviver à curva de aprendizado. Então, entenda que o começo é um período árduo. Nesse período árduo, você precisa poupar o seu capital. Então, coopere no simulador, tenha clareza de quais são os fundamentos que te levam a abrir um operacional, você não pode ficar hesitando, você precisa ter a certeza de quais são os fundamentos, faça alguns backtests para entender a assertividade, o payoff do seu operacional. Também tenha um excelente gerenciamento de risco, acho que os fatores essenciais para o trader é um bom gerenciamento de risco e ser extremamente disciplinado para seguir o que o seu operacional recomenda, quais são os fundamentos necessários para abrir uma operação. Essa parte de disciplina, todo mundo fala bastante disciplina. Você tem alguma rotina, alguma coisa que te ajuda a seguir essa disciplina no mercado ou você é mais tranquilo nessa parte? Cara, vou ser sincero aqui com vocês. A disciplina veio depois de muita dura e muito tombo, viu? Que eu tomei de dura do meu pai, pelo amor de Deus. A gente operava junto no mesmo escritório, então a gente tinha um operacional muito parecido. E algumas das vezes tinha a percepção que o mercado estava um pouco mais estressado e tal, então era o período talvez de poupar o capital. Eu, 18 anos, achando que era dono do mundo, no mesmo dia. Falando, não, é isso, é vol, é o que eu quero. Ia lá e fazia umas loucuras. Então, para eu me precaver da parte de burlar um pouco do meu operacional, o que eu me pauto? Exatamente na parte estatística. Na taxa de acerto que eu preciso ter, no meu payoff utilizado, dentro do meu gerenciamento de risco. Então, nunca burlar esses fundamentos pré-estabelecidos dentro do meu operacional. Obrigadão. Obrigado pelas dicas aí pro pessoal. E acompanha aí, Valeu. segue aí o canal que vai ter muito conteúdo aí para vocês. Valeu, pessoal.